Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos começar a nossa primeira aula de homilética, tá bom? Já deixa em mão aí, ó, papel, caneta, compra aí um caderninho igual a esse aqui, ó, pequeno, é um caderno simples, para você estar fazendo as suas anotações, de preferência dois tipos de caneta, uma azul, uma preta, ou uma preta e uma vermelha, tá? Para você fazer todas as suas anotações aí. Então essa é a primeira aula. Vamos tratar aí sobre homilética. Estão aí preparados aí? Homilética. O que é homilética? Homilética ela deriva-se do grego, que significa homiletike, que é você falar em tom familiar, tá? Sua origem está no discurso familiar, homilia, de onde vem a palavra homilética. Homilética é a arte de pregar. Anotam aí. Homilética é a arte de pregar. Por que arte de pregar? Porque toda profissão ou tudo que se faz na vida requer um conhecimento. Quando falamos de arte de pregar, igual esse quadro que você está vendo aqui atrás aqui, alguém fez essa obra de arte. Ou seja, por mais simples que seja esse quadro, não é qualquer um que consiga pintá-lo. Mas quem sabe fazer o trabalho bem feito, vai pintar e todo mundo vai se admirar. A pregação é da mesma forma. É você ter uma habilidade maior do que muitas outras pessoas para você ministrar a palavra de Deus. Amém? Então, quando você faz a homilética, que é o termo teológico da palavra pregação, você se torna uma pessoa hábil, a estar ministrando em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Você vai se tornar uma pessoa que consegue dar um discurso muito maior. Amém? Então, homilética é uma arte, tá bom? Existe a arte da dança, existe a arte da música, existe a arte da pintura e existe também a homilética, que é a arte de pregar. Vamos falar aqui bem rapidinho, que esses vídeos vai ser curto, mas vai ser de muito valia para você, tá bom? Vamos falar sobre a pregação aqui. A função do pregador não é só pregar, é o que muitas pessoas acreditam. Acha que pegou uma Bíblia, abriu lá, qualquer livro lá, qualquer salmo, aprendeu a falar 2 salmos. Não é isso. A pregação, ela existe algumas coisas mais importantes, além de você abrir a Bíblia e sair falando, tá bom? Ele tem outras obrigações importantes, existem coisas muito mais importantes do que simplesmente você pregar a palavra de Deus, tá? A pregação, porém, constitui o seu trabalho por excelência. Não adianta você querer simplesmente pregar, tem que fazer algo com excelência, tudo bem? E por isso, convém que haja ideia clara sobre ela antes de entrar na explicação minuciosa da arte de preparar e entregar o teu sermão. Então, por exemplo, se você é convidado para ministrar numa igreja, qualquer local, prepara-se antes, leia o texto que você vai ministrar, releia novamente, se for possível, leia novamente, para que quando você abrir a Bíblia Sagrada para ministrar, as pessoas vejam que você está familiarizado com o versículo, com o livro, com o texto que você leu. Se caso você tenha dificuldade na leitura, que isso é comum, muitos de nós não tiveram a oportunidade de estudar, então algumas pessoas acabam se embaraçando em palavras. Então, qual é o segredo? Leia falando. Tem umas pessoas que lê e não fala, não soletra o que está lendo, ele só lê com os olhos. Então, quando você for ler algum versículo, qualquer texto, vai lendo esse texto falando. Leia de novo, releia de novo, para quando você for expressar diante da igreja, expressar diante do povo, você vai conseguir falar com mais clareza e todo mundo que vê você ministrando a palavra de Deus vai ver que você prega e fala com excelência. Existe uma excelência no que se faz. Amém?
Pregação é a transmissão oral da verdade divina com o fim de persuadir. O que é persuadir? Anota aí. Levar a crer ou fazer alguém acreditar. Então, a pregação é a transmissão oral da verdade divina com o fim de levar a pessoa a acreditar naquilo que você está falando. Nessa definição está implícita os seguintes elementos. Anotem aí que são 3 elementos: o método, a matéria e o propósito. Tudo tem que ter um método, tudo tem que ter uma matéria e tudo tem que ter um propósito, tá bom? O que é um método? O método é a comunicação oral ou viva voz. Oral ou viva voz, ou só falando ou em microfone, em alto bom som, tá bom? A voz é o principal veículo da comunicação verbal, então cuidado com a sua voz. Evita água gelada, evita deixar a sua voz rouca, evita estragar a tua voz. Então, quanto mais no decorrer da semana que você é convidado para pregar, você falar mais baixo, você cuidar da sua voz, vai ser melhor, tá bom? Porque a sua voz é o principal veículo de comunicação. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, você tem que guardar a tua voz, tá bom? Que você vai ter que usar ela de todas as formas. A arte de expressar-se exige boa dicção. O que é uma boa dicção? Pessoas que falam de uma forma que todo mundo entende. Existem pessoas que falam tão rápido que ela consegue atravessar as palavras. Existem pessoas que falam de um jeito que você não entende. Tem umas que falam alto demais e rápido. Outras falam baixo demais e devagar. E isso atrapalha o ouvido do ouvinte. Então, você precisa saber se expressar. Ter uma boa dicção, que é o quê? Que é a utilização da sua voz. Você precisa saber o momento de elevar e o momento de abaixar a sua voz. Tá bom? Para que o pregador seja entendido ao falar, a articulação dos sons emitidos deve ser perfeita, isto é, ele deve pronunciar cada palavra corretamente e com som nítido. O conhecimento da homilética muito contribuirá para aprimorar a fala. Então, você observa que existem pessoas que ela até tem uma boa ideia que ela vai expressar, que ela vai falar, mas na hora que ela abre a boca para falar, fica meio que desconecto, fica meio perdido, né? Então, deve tomar muito cuidado. Então, o curso de homilética vai ensinar você a falar em público, ok? Vamos lá. O método oral exige 2 coisas indispensáveis. O que é? O pregador e o auditório. Tem que haver uma conexão entre quem está em cima do púlpito com todo o auditório, tá bom? Aquele que ocupa o púlpito para pregar deve esforçar-se para transmitir a verdade divina com a maior perfeição ao seu alcance. Ou seja, transmita Deus para o povo. Seja a boca de Deus para o povo. Existem pessoas que às vezes eles estão pregando uma verdade que parece mentira. E isso é o maior problema dentro de uma igreja. Quando alguém prega uma verdade que parece mentira. Imagina só. Imagina eu chegar em você e falar: gente, eu ganhei na loteria R$1 milhão. Estou feliz pra caramba. Você vai olhar e falar: não, né? Você ganhou R$1 milhão. Se você ganhasse R$1 milhão, você estava ficando doido. Agora imagina eu chegar: gente, eu ganhei R$1 milhão. Ou seja, é muito mais diferente. Porque a minha expressão, do jeito que eu estou falando, vai mostrar se é verdade o que eu estou dizendo ou se é uma mentira, tá bom? Então, cuidado com o que você vai falar e como você vai falar. Transmita Deus, seja boca de Deus, tá bom? Esse negócio de eu não sou pregador, eu confesso que eu não sei falar, então se você não sabe, vai estudar, tá? Isso é tudo encheção de linguiça, como é dito no meio dos cultos, né? Isso é encheção de linguiça. Eu não sou pregador, eu não sou cantor, então desce do púlpito, então para de falar. Porque o púlpito ele é usado para quem ministra, para quem prega, para quem fala, para quem abre a boca.
É indiferente se você consegue ministrar 10 minutos ou 1h30. Você é pregador da palavra de Deus. Tá bom? O que é a matéria? A matéria da pregação é a verdade divina. Então, a matéria que você vai ter que pregar é a verdade que a Bíblia diz. Isso é a matéria da pregação. Verdade divina. Não venha para cá com Shakespeare, não venha para cá com esses filósofos, é Bíblia. A verdade divina de um pregador é a palavra de Deus. Tá bom? A pregação não pode ser antibíblica. Sabia disso? Pregação não pode ser antibíblica. Antibíblica é aquela que apresenta verdades distorcidas e adulteradas. Está entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. Irmão, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele andou sobre as águas, mas o cabelo dele estava balançando. É mentira, a Bíblia não diz isso. Tá? Não precisa distorcer, não precisa adulterar, não precisa colocar algo a mais que a Bíblia não diz, não precisa. Basta você ministrar a palavra com a clareza e com a verdade, que já é o suficiente para você ser um pregador da palavra de Deus. A pregação não deve ser extra-bíblica, não deve ser extra-bíblica. Extra-bíblica é aquela que surge recheadas de filosofia. Sabe, aqueles camaradas que filosofam demais, mas na realidade não tem nada para te oferecer em relação à palavra de Deus. Tem gente que conhece mais de Platão, Plutão, sei lá, do que mesmo da palavra de Deus ou de Jesus Cristo. Tá? Muita cultura, técnica excelente e moderna, mas vazia de um alicerce bíblico e de substância de revelação. Tem que tomar muito cuidado. Se você não vai pregar uma verdade bíblica recheada de revelação de Deus, você não serve para ser um pregador da palavra de Deus. Então, já vai tirando essas filosofias da cabeça, vai tirando isso daí. Pregador da palavra de Deus é Bíblia Sagrada e mais nada. Amém? Os pentecostais têm sido acusados de incluir excessos de textos bíblicos em suas mensagens. Tá aí. Os pentecostais, nós os meio malucos aí, que todo mundo acha que é doido da cabeça, inclui excessos de versículos bíblicos nas ministrações. E é por isso que a igreja tem crescido a cada dia mais. Porque quanto mais Bíblia você dá para o povo, mais o povo tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E você, como pregador, está aí para distribuir palavra para todo mundo. Amém? Não canse de passar versículo bíblico para a igreja. É melhor você falar 300 versículos bíblicos do que você falar bobagem em cima de um púlpito de uma igreja. Amém? O propósito da pregação é o de persuadir, é o de você levar a pessoa a acreditar, tá bom? A pregação deve basear-se na onde? Na Bíblia. Sempre baseia-se a sua pregação na Bíblia Sagrada. Pois ela é uma fonte que jamais secará. A pregação deve extrair verdades bíblicas, isto é, o pregador não deve procurar apoio na Bíblia para as suas ideias. Cuidado, tem muito lugar, muitas igrejas que fazem isso. Eu tenho uma ideia, apareceu uma lâmpadazinha na cabeça, aí o que acontece? A pessoa acaba por fazer de qualquer forma. Então, toma cuidado, irmão. Bíblia é tudo. Suas ideias ficam lá fora. A Bíblia permanece para sempre. Tá bom? Vamos parar por aqui. Nós vamos depois estar falando de outros assuntos, porque o vídeo aí acho que ele já está bem pequeno. Eu vou dar uma parada e já inicio com o próximo vídeo, tá bom?